Nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Nosso tema de hoje é Segurança e Cidadania, Direitos Fundamentais. E nosso entrevistado é alguém assim com muita experiência nessa área. É o Dr. Astério Pereira dos Santos, atualmente procurador de Justiça. Alguns dados do seu currículo, né? Ele foi policial militar por 20 anos, depois ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Foi diretor de presídios, como, por exemplo, o Presídio Geral do Estado, o Presídio de Água Santa, o Presídio da Ilha Grande. Foi secretário de Administração Previdenciária de 2003 a 2007 e atualmente é procurador da 5ª Câmara Criminal de Justiça do Rio de Janeiro. E quem será o interlocutor desse trabalho é o nosso coordenador deste programa, o professor Antônio Pull, aspiano, ex-professor da universidade. Com vocês, esse interessante tema, segurança e cidadania. Como me cabe ser interlocutor, eu vou colocar logo uma questão que é: segurança pode ser considerado como um dos direitos fundamentais do cidadão? Sem dúvida. Mas eu gostaria até de, primeiramente, dizer o que é direito. Quer dizer, a finalidade do direito é a paz. E a forma de conseguir a paz é através da luta. Então, um dos conceitos de direito, o direito é a luta das classes sociais, é a luta do indivíduo, é a luta da sociedade em benefício dos interesses. Esse conceito não é meu, é de Ehring, é um alemão que estudou muito sobre isso. Então, já mostra nesse conceito a importância da participação da sociedade para fazer prevalecer esse grande direito, que é a segurança pública. Seria a obrigação do Estado garantir esse direito? Induvidosamente, professor. Inclusive, a própria Constituição Federal assegura chamadas garantias. São os instrumentos para assegurar o fluir desses direitos. E o direito individual à segurança, o direito coletivo da segurança, o direito da saúde, o direito da educação são direitos fundamentais, efetivamente. E aí, então, a necessidade que o Estado tenha um sistema público de segurança. Como é que funciona isso? Sem dúvida. Na verdade, a sociedade, nós sabemos que é hierarquizada de há muito e autoritária. Então, a própria Constituição de 88, lamentavelmente, ela colocou a segurança pública de uma forma muito policialesca, o que é contraindicado. Parece que o problema da segurança pública é um problema só de polícia. Isso é um grande engano. O problema da segurança pública é um problema de todo o organismo, de todo sentido. É um erro muito grande quando se enfrenta o problema da segurança pública colocando só policiamento. E esse erro é flagrante, por exemplo, nas chamadas UPPs, que nós verificamos hoje. Vocês imaginam, na Rocinha, ter um efetivo policial semelhante ao batalhão de Niterói, que tem hoje apenas 800 homens, enquanto em 2001 tinha 1.420. E quando eu comandei Niterói, em 1991, tinha 1.270. Então, houve um esvaziamento muito grande de Niterói. E nas UPPs, o grande erro é que aonde tem uma UPP, só tem um efetivo de polícia, mas não tem um banco de trabalho da Secretaria de Trabalho, não tem nenhum organismo voltado para os direitos humanos. Então, se coloca lá alguns policiais junto do que já existe de há muito. Então, o erro é no enfrentamento desse direito, que é a segurança, apenas com policiamento. Nós precisamos de algo mais. E, aparentemente, pelo menos para mim, que sou leigo no assunto, a implantação das UPPs trouxe consequências sérias para as cidades próximas ao Rio de Janeiro. E uma delas, Niterói. Na minha percepção, houve uma migração muito grande de pessoas, diríamos assim, ligadas à criminalidade, ligadas à violência, ligadas a tráfico,
do Rio de Janeiro para Niterói, São Gonçalo, mas no caso nosso, Niterói. Corresponde a essa minha ideia? O senhor está totalmente correto. Na verdade, Niterói, a nossa cidade de sorriso, não é somente um sorriso para nós. Imaginem se nós vamos implantar uma UPP no Complexo do Alemão. Se quando se vai implantar uma UPP não existe nenhuma medida policial buscando prender os bandidos que atuam naquela área, recolher os armamentos que são utilizados naquele local, apenas é anunciado assim. Se eu estiver errado, a Tânia me corrige, o professor também. A partir do dia 10 de setembro, por exemplo, vamos implantar uma UPP. O bandido, que também lê jornal, que também assiste televisão, sabe que vai chegar a UPP. O que ele vai fazer? Como o bandido não tem passaporte e ele não foi preso, então ele não viajou para o exterior. Ele vai ter que ficar por aqui. E se ele tem que escolher um local, ele escolhe um local mais próximo, onde ele pode ter a beleza da cidade de Sorriso de Niterói, as praias, a região oceânica é maravilhosa, poderíamos usar isso tudo aqui, e à noite vai para o seu samba, vai para o seu funk no Rio de Janeiro. É muito próximo onde está o policiamento, mas não está nos locais que ele escolheu. Então, eles têm a capacidade de escolher um local onde está mais seguro, onde não tem policiamento. E Niterói está provado que esteve esse esvaziamento. Há mais de 20 anos já diminuiu o efetivo. Há uma relação que é universal. É um policial, professora Tânia, para cada 250 habitantes. Em Niterói, essa relação é mais de 1 por 1000. E Niterói hoje ainda tem a incumbência do policiamento de Maricá. Agora, a culpa disso acontecer é a sociedade niteroense, que não se mobiliza, que não mostra a sua insatisfação no sentido de trazer para cá o policiamento e mostrar os perigos que estão acontecendo. Inclusive, professor, doutor, né? O senhor está justificando assim, o que saiu uma reportagem agora no jornal O Globo, Niterói, né? Que Niterói está com 5 vezes mais criminalidade do que o Rio de Janeiro, né? Então, o senhor nos Sem dúvida. Justificou o porquê a nossa cidade, Sorriso, não está tão sorriso assim, né? Nesse caso, a gente percebe que há uma necessidade grande de um planejamento maior, um planejamento operacional da segurança pública. Como é que acontece isso, teríamos assim, em termos da organização do Estado? Bom, se nós pensarmos na Secretaria de Segurança como um todo, verificamos que ela tem na sua estrutura o chamado ISP, Instituto de Segurança Pública. A finalidade desse instituto é recolher os dados mensalmente da mancha criminal, aonde está acontecendo o crime com maior incidência, esses locais de maior incidência. No caso, por exemplo, Niterói está tendo uma grande incidência. Então, o que teria numa política bem organizada, num planejamento organizacional que o professor Antônio falou, o que tinha que ter? Se eu tenho nos dados do ISP esse planejamento que em Niterói está acontecendo maior incidência de homicídio a partir do último mês, eu teria que ter uma tropa de choque lá no Rio de Janeiro, uma reserva técnica da Secretaria de Segurança como um planejamento, um verdadeiro planejamento operacional, e essa reserva técnica seria deslocada temporariamente para Niterói até que os dados de Niterói não estejam mais mostrando um mapa de criminal de grande incidência. Aí vamos deslocar, se for para Itaboraí, pega esse policiamento e muda para Itaboraí. Infelizmente, esses dados não acontecem. Existe o Instituto de Segurança Pública, existe a tropa de choque, só que tem que ela só funciona onde tem o PP. E Niterói não está sendo privilegiado com relação a esse tipo de policiamento. E na realidade o que acontece na segurança acontece também em outros setores, ou seja, na educação, no sistema viário, em todos os sentidos, sobretudo nas grandes metrópoles, deveria haver muito maior integração entre os administradores, entre os governantes, para que se pudesse ter um planejamento mais global. O sistema viário, por exemplo, Rio-Niterói, mas Niterói, Rio e todas as cidades chamadas do Grande Rio. Não há uma sistematização operativa dessas ações por parte do Estado. E nisto, na minha percepção, há uma falha séria do governo estadual,
qualquer que ele seja, ele não cumpriu as suas funções em relação a dinamizar um planejamento integrado de todo o Grande Rio, não só na segurança, mas em muitas outras áreas. Se nós estivéssemos aqui num debate político, eu diria, professora Tânia, que já ouvi, inclusive, isso. Nós estamos com... Existem as linhas 1, 2, 3 e 4, né? Pelo menos planejadas no metrô. Me parece que estão fazendo a linha 4 e a linha 3 é essa que atenderia Itaboraí, nem se pensa nela. Já vai ser implantada a linha 4 e ficou a 3 no vazio. Então, por quê? Porque não há mobilização da sociedade de Itaboraí, da sociedade de Niterói, da sociedade de São Gonçalo. E falando de planejamento, que também é segurança, planejamento viário não deixa de ser, não é policiamento, mas é segurança, nós poderíamos dizer o seguinte: por que não se utiliza o sistema de barcas, por exemplo? Nós temos, em São Gonçalo já tivemos isso, em Neves, tinha uma barca antigamente, no meu tempo de jovem, criado lá em Niterói, lá em São Gonçalo, aí junto à Fila de Neves tinha uma barcaça. Hoje não existe mais. Poderia transportar de São Gonçalo as barcas, através lá do Porto Velho, etc., direto para o Rio. Não existe porque não querem. E a quantidade de ônibus, de agressão ao meio ambiente é muito grande em razão de ônibus circulando pela nossa cidade. E, no entanto, né, professor, nós temos uma barca lá no Saque São Francisco, né? Exatamente. Quer dizer, onde é zona nobre, nós temos. Mas é caro, hein? Mas é caro. Custa caro. Eu acho que aí é uma questão de visão operativa do próprio Estado e há uma desintegração também quando, diríamos o seguinte, historicamente, quando os partidos são diferentes, nem sempre as ações são voltadas para a população. Elas são muitas vezes voltadas para os interesses dos partidos do governo ou dos governantes. Isso é um dos males da política brasileira desde a descoberta do Brasil. Poderíamos copiar, então, a Inglaterra, onde os chamados moderados, os liberais lá, os radicais, os conservadores, os liberais, fizeram um acordo programático em prol da sociedade da Inglaterra, que copia a Inglaterra. O todo é mais importante do que a parte, né, professor? Sem dúvida. Infelizmente, nós estamos chegando ao término desse primeiro bloco, mas fique conosco, telespectador, para saber mais um pouco sobre o tema segurança e cidadania, direitos fundamentais, no segundo bloco, que se inicia dentro de instantes. Neste segundo bloco do programa ASPIUF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos a focalizar o tema Segurança e Cidadania, Direitos Fundamentais, entrevistando o doutor Astério Pereira dos Santos. O doutor Astério, no primeiro bloco, nos falou a respeito da necessidade imperiosa da participação da sociedade para que nós cheguemos um pouco ao problema da paz, que o senhor disse que a paz é, antes de mais nada, uma luta pelos nossos direitos. E eu vou tomar uma frase que é tida assim, já como conhecida mundialmente. A paz, na realidade, a segurança é fruto da paz e da justiça. Na realidade, quando você tem justiça e você tem paz, a segurança está embutida nessa visão, não?
Naturalmente, o senhor está correto, exatamente. Quando existe também uma participação maior da comunidade, a gente verifica que não há necessidade de um grande contingente policial, na medida em que há uma interação maior entre a população e a polícia. Quando há uma interação maior entre a população e a polícia, quando a polícia conhece no dia a dia, nós conhecemos o policial que está naquela esquina, o jornaleiro conhece, o dono da padaria conhece, fica muito mais fácil. Por quê? Porque a polícia passa a ter informações, passa a ter conhecimento. E quando a gente tem confiança no policial, a gente chega e confia. Olha, fulano de tal está com um comportamento inadequado. Ele pratica atos ilegais. Então, o policial já sabe, que não tem a suspeita de 1000, ele sabe quem é o suspeito. É muito comum se verificar, aqui em Niterói também todo mundo deve ver isso, quando há uma grande onda de violência, começam a dizer, aí eles atuam de uma maneira assim, imediata, emergencial, contingencial, colocam um monte de policial na praia de Icaraí, andando para lá, andando para cá, de mãos para trás, numa posição militarizada, anda para lá, anda para cá, mas não cumprimenta ninguém, não tem informações, não tem comprometimento com essa comunidade. Então, o que acontece? O resultado é um efeito inócuo. É um barulho do siri na lata, não tem nenhum resultado isso. É muito melhor que se tenha menos gente, que tenha mais informações, que haja estruturalmente um sistema de inteligência, que ouça a comunidade. A associação de moradores tem que ser ouvida. O comandante de companhia, o comandante de batalhão, o delegado de polícia tem que ir até essa associação de moradores. A associação de moradores tem que se estruturar. Tem que buscar esse tipo de participação com o batalhão. Visitar o batalhão é comum. Tem batalhões que fazem um trabalho de interação mais interessante, fazem um café da manhã com a associação de moradores. Então, recolhem informações. Consequentemente, são insumos para o planejamento. Então, a quantidade de policiais pode ser muito menor. E, da mesma forma, quando a gente tem os dados que eu falei há pouco, do Instituto de Segurança Pública, quando a gente levanta a quantidade de roubos, eu também tenho o horário em que acontece a maior quantidade de roubo. Então, se eu tenho o horário de maior incidência daquele tipo de crime, eu posso atuar com maior contingente de policial dentro da escala de serviço naquele horário específico. Isso é a importância da participação na comunidade com relação a isso. E é uma interação da comunidade com a polícia e vice-versa. Exatamente. E isso inclui, no meu entender, também uma visão de formação do próprio policial enquanto membro da sociedade. Porque o policial não é alguém que está fora da sociedade, é alguém que participa desta sociedade. Então, na estrutura de formação dele, entra um aspecto que é a interação com a comunidade. Eu fico imaginando, por exemplo, as comunidades menores, cidades pequenas, cidades de interior. Eu sou de uma cidade pequena, em que a polícia é membro da comunidade, todo mundo a conhece e ela conhece praticamente todos os cidadãos. Então, não havia praticamente criminalidade nenhuma. Não havia nada dessa questão, diríamos assim, do policial ser tido e muitas vezes até ser conotado como alguém que participa do crime e não alguém que protege e, ao mesmo tempo, que a sociedade tenha uma confiança e ele tenha a confiança da comunidade. Essa interação é um dos nós que nós temos hoje. Então, a parte básica são as relações humanas. Sem as dúvida. Corretas relações humanas. Sem dúvida. Da sociedade entre si, da sociedade com o policial. Né? É alguma coisa... Tânia, você me faz lembrar um conceito de violência do nosso consagrado professor Roberto da Mata, que estará aqui. Eu sei que ele será convidado para gravar um programa e certamente será um sucesso. Ele diz que existem 2 discursos sobre a violência. Um discurso erudito e um discurso dito popular. O discurso erudito, ele diz, tanto faz o da esquerda como da direita, ele é abstrato, é normatista, ele é juridicista, quer dizer, baseia-se na estrutura do judiciário, mas ele não tem nenhum comprometimento, esse discurso erudito, com a interação necessária entre os agentes públicos, os agentes humanos da relação da violência, as pessoas que sofrem e quem pratica a violência. Esse conceito não trata disso, é uma abstração, é uma norma. Num extremo,
diz o seguinte: ah, isso é falta de policiamento, é falta de polícia, é falta de mais prisões. E no outro extremo, que é aquele extremo de esquerda, diz, ah, isso é desigualdade social, é problema de força, da força, tem que ter mais polícia, tem que ter... Então, esses discursos de extrema esquerda, de extrema direita, isso não interessa, porque para nós o que interessa é a chamada violência, a violência doméstica, essa violência popular, é da população que sofre, que tem um parente envolvido com a droga, que compra com facilidade, que não tem o local correto para o tratamento, que sofre uma violência e não sabe onde registrar. É a própria comunidade que não tem esse mecanismo de justiça junto dela, ela se baseia em quem? Se não tem a polícia do lado, ela vai no traficante. O traficante que toma uma providência numa separação de família, que divide os móveis quando o casal se desentende, fica com a cômoda, eu vou ficar com o fogão. O traficante faz isso e é lei decidida, é como se fosse uma sentença. Então, quando tem dificuldade, acredita naquela pessoa que está mais próxima que eles procuram, porque a justiça não se faz presente nessas comunidades. Por que a gente não tem uma justiça comunitária, um juizado de instrução, próximo da Rocinha? Pode botar em São Conrado, no São Conrado Fashion Mall, não é? Bota na região oceânica, perto do Bambuzal, na favela do Bambu, do Caniço que tem lá, bota ali perto. Mas a comunidade sabe que pode se socorrer do juiz, do promotor, do defensor público. Então, hoje, lamentavelmente, o que existe é um distanciamento desses órgãos. Hoje, tanto o político como o governo está distante da sociedade. E esse distanciamento está cada vez maior. E nós temos que diminuir esse distanciamento. E como é que se consegue isso? É a sociedade participando, é a sociedade ativa. Eu até tenho esperanças, na medida em que a gente verifica, por exemplo, hoje, numa candidatura que não tem estrutura partidária, que não tem tempo de televisão, que não tem tempo de rádio, consegue ir para o segundo turno, há possibilidade de alguma coisa, quando ficar tudo igual, de poder se alterar essa realidade. Então, isso por que acontece? Se uma candidata como a Marina, que não tem essa estrutura partidária e consegue fazer frente sem recursos que o outro partido tem. É porque a sociedade começa a acordar para esse tipo de coisa. E aí me lembra um pouco que nós estamos numa visão que é dentro da educação de valores, educação do respeito, educação do respeito da propriedade do outro e tal. Eu sempre fico pensando que quanto mais nós temos um cidadão tanto dono dos seus direitos, sujeito dos seus direitos, mas que sabe respeitar os direitos dos outros, mais próximos nós estamos numa sociedade que se organiza e não precisa falar contra a violência, porque ela está vivendo a paz, vivendo a convivência, e vivendo a convivência no sentido de respeito coletivo. Nós diríamos, né, porque nesse desenvolvimento que a humanidade está passando agora, você tem a balança do desenvolvimento científico e tecnológico pesando muito mais do que o outro lado da balança, onde estariam os valores humanos, né? Um equilíbrio entre os valores humanos é uma coisa assim, importantíssima para essa paz. Não é à toa que naquelas balanças antigas, né, o fiel ficava no meio. E dois pratos, um de cada lado, né? Se desigualdade de um peso. E aí, colocando dentro dessa observação do professor Ampul e também da Tânia, o problema da educação, nós poderíamos dizer que existem 3 formas de dominação que todo mundo conhece muito bem, todos vocês conhecem. Primeira, a dominação pela força, né, do autoritarismo, que todo mundo sabe, pode lembrar da ditadura como é que era, de cima para baixo. Outra forma de dominação que envolve diretamente a educação é o não saber, é manter o público ignorante, desconhecendo a educação, aí se vota mal, vota de acordo com o clientelismo, etc. E a outra forma que eu acho que é ainda mais cruel, quer dizer, força pelo não saber é o saber direcionado. Isso é de uma violência, eles levam falsos conhecimentos, direcionam o saber de uma maneira falseada, mostrando entendimentos que não respondem à realidade, a massa de manobra de alguns organismos da mídia que faz com que o sujeito se sinta feliz sem existir a felicidade. E problema, voltando até a segurança, existem 2 formas
de insegurança que todo mundo conhece. Uma insegurança objetiva, que é calcada em dados concretos e estatisticamente comprovado. Outra é a insegurança subjetiva, que é o medo em consequência da vitimização. O sujeito se sente inseguro, embora não tenha nunca sofrido um ato de violência. Temos pesquisa, eu conheço, na Lagoa tem o menor índice de homicídio do Rio de Janeiro e talvez do mundo, na Lagoa. E, no entanto, o povo de lá se acha inseguro. Enquanto, em Bom Sucesso, que tem um grande número de crimes, o povo de lá se sente seguro. Então, veja a possibilidade da insegurança objetiva e subjetiva calcada em dados midiáticos, de informação, e que a gente pode minorar isso com a atuação da comunidade. É um falseamento de dados. Inclusive, nisso, a mídia tem uma responsabilidade muito grande. Lamentavelmente, a mídia, os grandes veículos de comunicação, hoje são muito mais empresas financeiras, empresas comerciais, do que empresas que têm responsabilidade social. Acho que, por exemplo, uma televisão tem que ter responsabilidade social. Sem dúvida. Ela não pode ser apenas uma organização financeira, como na maior parte do Brasil são as empresas de mídia. Estamos chegando ao final e o doutor Astério, por favor, as suas considerações finais. Eu gostaria primeiro de agradecer a possibilidade de estar aqui e discutindo um tema tão eletrizante. Desculpe também a forma de falar, que isso é um discurso de promotor de júri, de formação, e a gente se empolga com isso, sobretudo com o sentimento também de niteroense, que sofre esses problemas do esvaziamento dessa política de segurança e, consequentemente, ninguém melhor para discutir isso do que a Universidade Federal Fluminense. Eu parabenizo a produção, a instituição, que não poderia se ter esse nome de inativo, porque isso é atividade. Vamos mudar esse nome. Inativo não é um nome bonito para isso, porque não reproduz a realidade. Então, muito obrigado por tudo e pela oportunidade de estar discutindo aqui com vocês segurança pública, e me coloco à disposição para outras conversas do tema que vocês desejarem. Muito obrigada, doutor. Chegamos ao final de mais um programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Agradecemos ao nosso entrevistado, o doutor Astério Pereira dos Santos, e queremos dizer a você, telespectador, que poderá acessar este e outros programas da ASP-UF pelo site ou pelo UFTube. Comunique-se conosco por e-mail, por telefone, e os dados estão na telinha. Convidamos a você, telespectador, para estar conosco nos próximos programas.